O pluralismo é uma marca do secularismo, né? Desse movimento secular, que é o movimento pós-moderno que a gente vive na nossa época, né? Então, e aí o termo evangélico não foge daquilo que vivemos. Então, hoje a palavra evangélico significa mil e uma coisa na cabeça da pessoa lá fora, né? Menos o que deveria ser. Há pessoas que adotaram o evangelho como estilo de vida. Né? Por quê? Porque eu acho que pessoas que se denominam evangélicos muitas vezes não adotam o evangelho como estilo de vida. Adotam outro tipo de evangelho, não o evangelho de Cristo. Né? Então, esse termo evangélico, para as pessoas de fora, e eu diria mais, Adriano, para as pessoas de dentro. Né? Então, muitos. Eu gosto muito de ser chamado mesmo. Se eu pudesse ser reconhecido, não era como evangélico, como discípulo mesmo. Sim, De sim. Cristo. Como discípulo. Esse rótulo, né? Hoje em dia a gente tem muito que está rotulando e está definindo. Eu acredito que esse rótulo de evangélico hoje, eu acredito muito boa essa sua resposta, pastor. Discípulo, aquele que faz a vontade e segue os passos do mestre. Discípulo é o que segue, né? Discípulo é aquele que não apenas admira, né? Porque você pode ficar num espaço de admiração, né, com relação a Jesus. Né? E eu acho que cabe, eu acho que muita gente admira Jesus. Quem não é cristão admira Jesus. Né? Admira o ensino sobre o amor, admira o ensino sobre justiça, admira o ensino sobre paz. Tanto que tem muitos coach que usam Jesus como base, né? Como base, Agora eu muitos vejo livros, cara, palestras. muitos livros, né? Jesus o grande psicólogo, Jesus o grande, né? Então assim, muitos livros que usam como base Jesus, mas o discípulo é aquele que ele rompe a barreira da admiração. Ele não só admira, mas ele agora passa a seguir. Né? Ele passa a tentar seguir e honrar aquilo que ele entende que é Senhor da sua vida. Uma observação muito boa esse que Cleito fez. Eu acredito que a figura de Jesus hoje ela é bem vista não só pelos coaches, mas por várias outras religiões também. Elas usam Jesus. Jesus é aquele cara legal. A política também hoje em dia usa Jesus. Mas muitas vezes, e essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. No seu ponto de vista, quem é Jesus? As pessoas elas usam Jesus, mas muitas vezes o que você percebe é que as pessoas usam Jesus deslocado do evangelho dele. O evangelho é aquilo que nos mostra a vida, a obra de Jesus. Aquilo que Jesus ensina, pensa, aquilo que ele veio fazer, né? Então Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Né, humano 100%, né, aquele que vem restaurar aquela representatividade perdida lá no Éden, quando da queda, a humanidade perdeu aquela representatividade de imagem e semelhança, né? E aquela imagem e semelhança que tinha antes da queda foi perdida. Não, pastor, peraí que agora E todo mundo fica um pouco difícil para quem está de fora. Então quer dizer que o que o cara lá atrás, que é Adão, é isso que o senhor está falando? Isso. O que ele botou a perder é Jesus que dá uma nova chance na visão? Isso, Jesus é que restaura essa imagem e semelhança perdida. Né? Ele é aquele, ou seja, ele é Deus, 100% Deus, mas você perguntar, mas por que esse Deus precisou encarnar? Por que esse Deus precisou ser humano? Porque havia uma imagem na criação perdida, e essa imagem dentro do mecanismo da criação, ela era a imagem que trazia uma harmonia à criação, que é o homem. O homem foi criado para ser essa representatividade de Deus, para cultivar, para gerar domínio sobre a criação. Né? Quando eu falo domínio, não é explorar a criação, mas o domínio no sentido de mordomia, de servir, de cuidar da criação. Então essa imagem foi perdida, toda a criação sofreu com isso. Então, é lógico que quando Deus diz assim, vou restaurar todas as coisas, por onde ele vai começar? Pelo homem. E aí, só que qual é o parâmetro que a gente tem? O parâmetro mais antigo que a gente tem de ser humano é Adão. Adão caiu. Então, Deus precisou trazer uma imagem real do que é um ser humano de verdade. A gente não tinha.
E aí Jesus ele passa a ser esse modelo pra gente. O que é, quando eu digo assim, o que é ser humano de verdade? Os caras, olha pra Jesus. É verdade. Você vai aprender o que é um ser humano de verdade.